Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Quem fala é Nelson Ferreira, sobrinho. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre uma operação que nós já comentamos no passado. A gente vem falando sobre ela no grupo da Everhead Study. E é uma estrutura que norteou boa parte do meu operacional no passado e que depois, em função das TERFs, a gente acabou dando uma segurada, porque realmente as TERFs são estruturas que, do ponto de vista de proteção, praticamente integral, né? Você monta uma estrutura, você tem a sua proteção e a preservação direta do teu capital, mas o fato é que agora, né, a gente começando 2024, se a gente for avaliar tanto Petro quanto Vale, as volatilidades estão bem baixas, né? Quando a gente pega aqui, ó, vamos avaliar a Petrobras aqui. Quando a gente puxa aqui a Petrobras, aqui o vencimento para 21 dias, a gente percebe que a volatilidade aqui nas opções no dinheiro, 24 de vol implícita, isso aqui, para nós que operávamos lá 35, 40 de vol implícita, quando o mercado destoava um pouquinho, a gente vendia as opções ali com vol de 50, né? Isso era um impacto direto na gordura, na nossa taxa. Só para ter uma ideia, né? Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar uma calculadora aqui, vamos pegar aqui 37,62 mais 5%, tá? 1,88 vai dar lá a opção do 39,50 cravado. Uma opção do 39,50, só para vocês terem uma ideia, né? Para quem é mais antigo aqui, lembra dos treinamentos de TERF aqui, tanto alunos ou pessoas que acompanham o nosso canal, a gente vendia as opções na faixa de 90 centavos, 85, 80 centavos. E hoje a mesma opção é vendida por 42. Por quê? Volatilidade. O mercado de opções é pura volatilidade, tá? Então, baseado nessa questão da volatilidade, essas opções um pouco mais longas, elas acabam trazendo uma rentabilidade mais baixa, o tempo tem que passar muito para que você consiga buscar aquela taxa que antes a gente buscava de forma mais rápida, e começa a chamar a atenção outros tipos de estrutura, como uma operação de taxa hedge que eu fiz muito no passado sem a utilização da put, né? Hoje a gente já vem trabalhando com algumas travas e com algumas puts lá no nosso grupo de alunos, tá? Mas eu vou explicar o conceito aqui para que vocês entendam, né? O conceito do taxa hedge, né? Por que ele é uma operação que ela é redeada em si, que foi o que era no passado, né? Nós colocávamos. Ela é redeada no sentido de proteger um pouco mais o teu capital, melhorar o teu break-even, ou seja, melhorar a tua assunção de papel. Então, se a gente pega aqui Petrobras na faixa de 37,60, o conceito do taxa hedge era o delta neutro. O que é o delta neutro? Então, vamos simplificar aqui. Ó. Tem uma opção aqui que está justamente com delta de 51, e o papel está sendo, o strike é 38. Então, se eu vendo uma opção com delta de 51, tá? Então, na teoria, eu tenho um papel que tem delta de 100, porque para cada variação no próprio papel, ele varia por ele mesmo, né? Então, se ele sobe 1 centavo, ele ganha mais 1 centavo. Se ele cai 1 centavo, ele perde 1 centavo. E no caso das opções, para cada variação de uma unidade no papel, ela vai variar metade. Então, em teoria, se eu vendo, e eu vou explicar por que isso em teoria, tá? Então vamos pegar aqui quanto que está valendo essa opção do 38, está valendo 1,04 aqui, tá? 1,04. Então, em teoria, tá? Se eu vendo duas opções aqui, eu venho e faço isso daqui, na teoria, eu tenho então este gráfico aqui, certo? E um delta praticamente neutralizado, tá? Por quê? Estou vendido em dois deltas de 51, certo? Então, por isso que ele colocou menos 2 aqui em percentual. Se eu estou vendido em dois deltas de 50%, eu estou com 100% de delta. Se eu tenho 100% de delta no papel, na teoria, eu estou redeado em delta neutro. Qual que é a vantagem da estrutura? A vantagem, vocês olham no gráfico, é uma estrutura que pode te beneficiar em 7%, caso o mercado fique parado praticamente. Pô, Nelson, uma puta de uma taxa.
Se hoje o CDI está pagando 0,97, né? Se a gente pegar a taxa de juros e dividir por 12, a gente vai ter aí em torno de 0,97. É uma estrutura que vai te dar quase 7 vezes o que a renda fixa vai te dar. Só que tem um problema, ou 2 na verdade, né? Primeiro problema, se o mercado começa a cair, você tem um break-even no 35,55. Da onde veio esse break-even? Simples, né? Se você pega aqui, ó, 37,63, que é o valor do papel, subtrair 1,04 menos 1,04, ou seja, as duas vezes que você vendeu, ele vai te dar o 35,55. Então, se o mercado começa a cair, você vai ter uma assunção de papel no 35,55 aqui, né? Que frente ao 37,71 que está o mercado, você tem aqui uma proteção aqui dividido pelo valor que está agora, 37,69, tem uma proteção aqui de uns 5%, tá? Beleza. Qual que é o outro grande problema aqui? Venda descoberta de call. E venda descoberta de call nunca deu boa. Você ficar descoberto em alguma ponta nunca funcionou. Funciona um mês, funciona 2, quando o mercado dá uma rasgada ou para cima ou para baixo, você vai ter prejuízo e você pode até quebrar. Não conheço ninguém que tenha conseguido fazer um operacional de ficar vendido descoberto em call ou vendido em put sem ter dinheiro que tenha funcionado. Prova disso é pessoas que hora ou outra vêm no nosso canal e vem lá, Nelson, pelo amor de Deus, cara, fiquei vendido, descoberto no BOVA, tô com puta de um prejuízo, até quero pagar para você me ajudar. E galera, não tem milagre no mercado. Senão ninguém perdia dinheiro, senão ninguém quebrava. Tem fundos aí de pessoas conhecidas aí que, por vender put sem ter dinheiro na conta, é zerado no compulsório e quebra. Né? Então não adianta vir com o discurso, não, é que se o mercado começar a subir, quando chegar no 40, eu compro a call para travar. Não compra, tá? Prova disso é a própria Petrobras no ano passado aqui, ó. Né? O mercado no 26 começa a subir um pouquinho aqui, tranquilo. Você dá uma piscada, o mercado estava no 31, deu outra, trava lá no 38, tá? Então, não adianta, galera. Tem que travar. Então, mesmo que você... Pô, Nelson, mas eu já não posso travar aqui? Pode, é o que a gente fazia, né? A gente vinha aqui, pegava uma opção mais ou menos, né? Eu ainda era mais agressivo, eu comprava uma opção bem fora lá do dinheiro, justamente para me redear, ou seja, se o mercado ficasse parado aqui, tudo bem. Se o mercado desse uma porrada para cima, eu simplesmente ia buscar, eu já tinha uma trava aqui, que eu pagava 5 centavos, 4 centavos, então o meu risco, tá, prático aqui é entre o break-even do 40,47, que é o valor que eu peguei o papel, mais tudo que eu recebi, e a ponta descoberta é do 38 até o 42. Como o meu break-even é 40, então eu ficava com a diferença de uns R$2 aqui para receber. Então no meio eu podia ganhar aqui uns 2,30, certo? Que multiplicado por 1.000 aqui dá 2.300. Então para cima eu poderia perder justamente esses R$2 aí que eu poderia ganhar aqui. Claro que para rentabilizar o tempo tem que passar. Claro que se tivesse uma contração de volatilidade isso me beneficiaria, porque uma vez que eu vendia lá o Tashi Hedge, eu conseguia vender com as vols ali de 40, 45, 50 de vol implícita, né? Eu esperava o mercado corrigir. Ele me beneficiaria se o mercado fizesse uma contração de volatilidade. Por que eu falo que esse delta neutro ele é teórico? Porque se o mercado começa a cair e a pessoa pensa assim, Nelson, se chegar ali no 35, eu saio fora da minha operação. Principalmente com essas volatilidades, você tem que entender o seguinte, se o mercado dá uma rasgada para baixo, essa opção de 1,04, que teoricamente, né, que dá exercício no 38, aqui, prático, mas na teoria, se o mercado começa a cair, vai para o 36, para o 35, para o 34, ela teria que cair de uma forma igualitária, porque se você está em delta neutro, teoricamente, se o papel perde R$1, essa opção tinha que estar valendo 0. Concordam? Esse é o delta, né? É em função da variação do ativo objeto. Então, se o mercado cair R$1 aqui, essas opções, se cada uma tem delta de 50, ela tem que ir regredindo aqui. Acontece que quando a vol aumenta, o que acontece? Traz gordura para a opção. Então, você olha lá o cálculo, você fala, não, se o papel cair R$2 aqui, essa opção vai ter que estar valendo aqui uns 20 centavos, 30, 40, que seja, um exemplo hipotético, tá? Essa opção aqui que você vendeu por R$1, né?
O mercado corrigiu, ela tinha que aqui tem delta de 50, ela teria que perder aqui metade do valor dela. Ela não perde. Ela vai estar valendo, ao invés de 50 centavos, ela vai estar valendo aqui 65,70. Aí o mercado cai mais R$1. Aí ela era para estar valendo aqui 20 centavos, ela está 45, está 40. E você começa a perder aqui na ponta do ativo que você está comprado, porque a volatilidade vem trazendo gordura da opção. E ainda tendo 21 dias, tem bastante tempo. Então, pode fazer a conta que quiser, tal. Quando aumenta a volatilidade, a opção que era para estar valendo próximo de 0, 20, 30, 40 centavos, ela não vai estar valendo 0. Isso só no dia do vencimento. E isso acaba pegando muita gente que fala assim, pô, eu comprei o ativo aqui, o ativo caiu R$2, R$3 aqui, R$4, a opção ainda está 20 centavos. Só para vocês terem uma ideia, quando aconteceu a pandemia, o mercado estava próximo de 30. A Petrobras pegou e afundou quando ela estava com um preço de 18, a opção do strike 30 estava valendo 30 centavos. Por quê? A volatilidade explodiu. Então imaginem vocês uma opção que tem um strike 30, o mercado no 18, ela está precificada a 30 centavos. E um monte de pessoa, né, um monte de gente, né, várias pessoas sem experiência. Ah, Nelson, então eu vou comprar um pozinho aqui de 30 centavos que é barato. É caro pra cacete. Você está pagando volatilidade implícita de 150, né? Não faz sentido. Pô, Nelson, mas então a operação é ruim e tal? Acontece que hoje, pessoal, a gente tem algumas vantagens, né? Coisa que em 2015, 2016 nós não tínhamos. Por exemplo, hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma trava com put. Hoje a gente tem a possibilidade de comprar uma put. Hoje a gente tem a possibilidade de comprar uma put um pouquinho mais longa, né? No caso da Petro, inclusive, às vezes a gente consegue comprar um pouco mais com vencimentos mais para frente. E, claro, trabalhar com outros ativos também, né? Porque se hoje a gente consegue fazer essa trava de baixa, se a gente pega ativos que têm uma volatilidade maior, e vamos guardar a Petrobras aqui 6,92, vamos ver como é que fica um taxa hedge no Magazine Luiza, por exemplo, né? Compro ativo a 2,18, venho aqui e vendo duas opções de delta de 50 mais ou menos, só para a gente ter mais ou menos o mesmo cálculo aqui, ó. Delta de 60, delta de 50, 2,25 aqui 16, tá? Então vamos vender duas vezes aqui. Quanto que me dá de retorno? 20%. Por quê? Volatilidade. Volatilidade, tá? Então, veja, volatilidade de 73. A gente já viu casos de vol maior aqui em Magazine Luiza, né? A gente via casos ali de volatilidade na Uzi Minas, 50 a 60, hoje está próximo de 30. Natura, 60 a 70. Hoje Natura também reduziu bastante a volatilidade. Então, quanto mais vol, mais você consegue uma rentabilidade no miolo. Mas, claro, o ativo oscila bem mais. Se você vai comparar um comportamento cadenciado de Petro com o comportamento de Magazine Luiza, você vê que o ativo saiu aqui de 1,30, subiu em 31 dias 100%, depois ele corrigiu 29% em 18 dias, subiu mais 27% em 5 dias e agora nos últimos 5 dias já caiu quase 10%. Tá? Então, primeiro, não opere descoberto de jeito nenhum. Nunca valeu a pena. Nunca valeu a pena. As pessoas quebram por causa disso. Ah, Nelson, mas posso ir lá? Trava. Pega lá uma opção lá do 2,80 lá para te redear, para te travar, para você não ter a surpresa desagradável de ver o mercado abrir guepado e você, ai Nelson, mas eu posso perder R$200 aqui. Melhor do que você começar a perder de forma nominal pelo lote de 1.000. Daí chega um momento que a opção que você vendeu por 16 centavos vai estar R$1, né? E aí você vai ter que estopar a tua operação que você entrou com 1.900, você vai ter que perder 50% de rentabilidade. Não faz sentido, não é um payoff que vai resolver o teu problema, tá? Então, procure ficar travado sempre. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo, Nelson, tenho um pouco mais de dúvida com relação ao taxa hedge e tal. Tem alguns vídeos no nosso canal. Quem tiver quiser saber um pouco mais sobre a questão das proteções, as travas, a put, trava de baixa, pode entrar em contato comigo. A gente vai falando. Inclusive, o taxa hedge é uma das estruturas que compõem o nosso treinamento, que agora a gente começa a ver que faz
está começando a fazer bastante sentido. Por quê? A dinâmica do mercado mudou, né? Ah, Nelson, a TERF não funciona? Funciona. Quando está nos parâmetros ali, ela funciona. Agora, eu não vou vender um ativo que está com vol de 23, né? Se eu consigo, de repente, uma estrutura, pode me beneficiar, principalmente em ativos com uma vol maior, né? Caso da MRV, por exemplo, que não tem tanta liquidez assim, mas ativos como Magazine Luiza, por exemplo, né? Olha só um exemplo aqui, tá? E aí no próximo vídeo, pessoal, aí eu vou explicar um pouco mais desse conceito de ter a trava de baixa junto, tá? Porque a partir do momento que a gente compra o papel, a gente vende a mesma quantidade do papel e a gente trava aqui a outra ponta, trava o excedente aqui, a gente tem uma trava de baixa. Então, no próximo vídeo, eu vou procurar trazer aqui essas variações. Como aumentar a trava, quando diminuir a trava, qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem de outro, como zerar o risco para cima e ainda ter ganho, e para baixo como melhorar bastante o break-even, beleza? Então, para você que chegou até aqui e você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever. Se você tem gostado do nosso conteúdo, clique no joinha para ajudar o nosso canal, está sempre em crescimento. E se você acredita que tem um amigo que precisa de um conteúdo como esse, aproveite para compartilhar o nosso conteúdo e não se esqueça de ativar as notificações no sininho para você ser notificado cada vez que nós soltarmos um vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.